Olá pessoal do EJA Médio, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética mais uma vez. Na aula passada, pessoal, nós começamos falando sobre os conceitos iniciais, básicos, do que é uma progressão aritmética. Nós aprendemos que uma progressão aritmética é uma sequência numérica, nós aprendemos o que é uma razão de uma sequência numérica e hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre o cálculo do termo geral de uma PA. Para isso, nós vamos usar a fórmula da PA, da progressão aritmética. E aí, só para nós relembrarmos, né? O que é uma PA? É uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao anterior, somado ou subtraído a uma constante chamada razão. Então, pessoal, esse conceito nós vimos já na aula passada e nós aprendemos que uma PA é essa sequência numérica onde a razão de uma PA representa o quanto essa PA está aumentando de quanto em quanto, de 5 em 5, de 6 em 6, de 7 em 7, ou enquanto ela está diminuindo nessa PA. Nós aprendemos também que as PAs podem ser classificadas em PAs crescentes, quando os valores estão aumentando na sequência, PAs decrescentes, quando o valor está diminuindo, ou constantes, quando é o mesmo valor sempre. Nesse caso aí da PA constante, a razão sempre vai ser igual a zero. Nós aprendemos também que existem PAs finitas e infinitas. E hoje, para nós encerrarmos essa parte que fala sobre progressão aritmética, nós vamos aprender a calcular um determinado termo, valor de uma sequência numérica. Olha só, nós temos aí, pessoal, elementos de uma PA. Toda PA, pessoal, ele vai apresentar, para nós podermos trabalhar com a fórmula da PA, esses termos. Nós vamos chamar AN, que é o termo geral, ou seja, é o termo que eu vou calcular, é o valor que eu quero encontrar naquela sequência. Esse A1 é o primeiro termo, ou seja, é o primeiro valor na minha sequência numérica. Aí você pode estar perguntando assim, professor, termo, o que significa termo? O termo nada mais é aqui do que o valor ou o número na sequência numérica. Então esse AN é o termo geral, é o valor que eu quero encontrar na minha sequência numérica. Esse A1 é o primeiro termo, ou seja, é o primeiro número que vem na sequência numérica. O N é a posição do termo geral, ou seja, é a posição do termo do valor que eu quero encontrar. E o nosso R, que nós já vimos na aula passada, que é a razão da PA. E aí é a nossa fórmula. Fórmula geral da PA. AN, ou seja, o termo geral vai ser igual a A1, o primeiro termo, mais N menos 1, lembra desse N? É a posição, ou seja, é a posição onde se encontra o valor que nós queremos encontrar. N menos 1 vezes o R, a razão. E aí, pessoal, é importante que você observe o seguinte. Nós temos aqui um valor entre parênteses. E nós aprendemos que quando nós estamos resolvendo uma expressão numérica, né? Porque aqui esses valores aqui vão ser substituídos pelos números, né? Quando nós resolvemos uma expressão numérica, sempre que essa expressão apresenta parênteses, a primeira coisa que nós temos que resolver é obrigatoriamente o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é essa continha aqui do N menos 1, ou seja, a posição em que se encontra o valor que eu quero encontrar, menos 1. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar, pessoal, para calcular qualquer PA. É a fórmula geral da PA. AN, que é o termo geral, igual a A1, que é o primeiro termo da nossa PA, da nossa sequência, mais N, a posição, ou seja, aonde se encontra aquele valor na sequência que eu quero achar, menos 1, vezes o R, que é a nossa razão. E aí, nós temos o seguinte exemplo. Encontre o quinquagésimo termo, né, da sequência numérica abaixo. O quinquagésimo é o termo de número 50, olha só. Aí nós temos a sequência 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Pessoal, observe o seguinte. Nós já sabemos qual é a razão, né? A razão dessa sequência numérica. Primeiro,
Essa aqui é uma sequência numérica, é uma PA crescente, porque ela está aumentando. Então, qual seria a razão, ou seja, a constante em que os números estão aumentando? Vale 5, porque ó, se você prestar bastante atenção, ó, do 5 vai para o 10, do 10 vai para o 15, do 15 vai para o 20 e assim sucessivamente. Lembra? Esses pontinhos aqui, essas reticências, significa que continua essa contagem, ou seja, nós temos uma PA aqui infinita. E nessa PA infinita eu quero saber qual é o valor do 50º termo, ou seja, aqui eu tenho o primeiro termo, aqui eu tenho o segundo termo, aqui eu tenho o terceiro termo, aqui eu tenho o quarto termo. Aí eu poderia continuar, o quinto termo seria o 25, o sexto termo seria o número 30, o sétimo termo seria o número 35, e assim vai. Eu quero saber, quando eu chegar lá no termo de número 50, no 50º, eu vou ter que número? Porque aqui, ó, no primeiro termo eu tenho o número 5, que seria nosso A1. No segundo termo, que seria o A2, eu tenho 10. No terceiro termo, 15. No quarto, 20. E quando eu chegar lá no 50, no termo de número 50, qual é o número que eu vou ter? Eu poderia fazer a contagem aqui, aumentando de 5 em 5. Mas, pessoal, ia demorar bastante, ia dar um bom trabalho. Por isso, e para isso, né, nós temos a fórmula geral da PA, que é essa aqui que nós já vimos. A N vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. Ou seja, o termo geral igual ao primeiro termo da minha PA, mais a posição, ou seja, onde se encontra o valor que eu quero encontrar, que é o N, menos 1 vezes o R, que é o raio. Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula nessa PA para encontrar o 50º termo, ou seja, o termo de número 50 nessa sequência numérica. Então vamos lá. Quem seria o AN? O AN, pessoal, é o 50, ó. Por quê? Porque o N aqui, pessoal, é o 50, ou seja, o termo que eu quero encontrar é o termo de número 50. Ou seja, se eu continuar aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até chegar no termo de número 50. Eu quero saber, quando eu chegar nesse termo de número 50, qual é o valor que eu vou ter? É 100, é 200, é 300? Então, o meu AN aqui, o meu N, vale 50. Então, AN, ó, no lugar do N eu boto quem? 50. Por quê? Porque 50 é o valor que eu quero descobrir. É o termo que eu quero descobrir. Esse termo vale quanto? O termo número 50? Igual o A1, que vale 5. Ó. O A1 é o primeiro termo, pessoal. É o primeiro termo da sequência. Qual é o primeiro termo aqui da sequência? Primeiro termo, primeiro número é o 5. Mais o N, que é o termo geral, né? É onde eu quero chegar, que é o 50, é o termo número 50. Eu quero saber qual o valor que pertence a esse termo de número 50. Menos 1, esse menos 1 aqui é da fórmula, vezes o R, que no caso nós descobrimos aqui que vale 5. Lembrando, o R, a razão, é o valor anterior com o posterior, somado ou subtraído. Então, se eu pegar esse 5 aqui, ó, 5 mais 5 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 5 dá 20. E por aí vai, ok? Então, nós já sabemos que o nosso R vale 5. Resolvendo agora, pessoal, essa expressãozinha, ó. Lembra? Primeiro resolvo que está dentro do parênteses. 50 menos 1, 49. Eliminando assim o parênteses. Então, fiquei com a 50, né? É o termo que eu quero encontrar, é o termo número 50. Vai ser igual a 5 mais 49 vezes 5. Pessoal, expressão numérica, soma e multiplicação. Resolve primeiro sempre a multiplicação. 49 vezes 5 dá 245. E agora eu faço a minha sominha, ó, 5 mais 245. Eu vou descobrir, pessoal, que meu A50 aqui, o termo de número 50, vai valer 250. Ou seja, se eu continuasse aqui essa sequência, 1, 2, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, sempre aumentando de 5 em 5, porque a razão vale 5 nessa sequência. Quando eu chegasse no 50º termo, ou seja, no termo número 50, eu ia encontrar esse valor, 250. Então, essa é a fórmula geral da PA, a fórmula que nós usamos para encontrar um determinado termo em uma sequência numérica, ou seja, um determinado valor em uma sequência numérica. Ok, pessoal? Beleza? Então era isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pessoal, pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Valeu e até mais. Tchau.